sei se vocês vão conseguir ver meu cabelo novo. Não enxergo nada, gente. Oi, gente, aqui é a Luana e eu voltei com este cabelo novo para falar das leituras do mês e do book haul do mês de fevereiro. Eu estou um pouquinho orgulhosa de mim porque em fevereiro eu consegui ler 4 livros e neles estão incluídos 2 livros daquele desafio de 12 livros para ler em 2017. Então assim, so far, so good. O primeiro livro que eu li no mês de fevereiro foi O Do Que Eu, da Julia Quinn. Gente, não é Queen, é outra pronúncia. Esse aqui é o primeiro livro da série. Eu vou passar negócio aqui. Tem um bicho aqui. Filha da puta. Esse daqui é o primeiro livro da série Os Bridgertons, que são 7 ou 8 irmãos. São 8 irmãos. Esse aqui é um livro de época que me surpreendeu porque tem uma pitadinha ali no erótico também. O livro começa contando a história do Simon, de como foi quando ele nasceu e de como o pai dele ficou feliz pelo nascimento dele, porque daí ele teria um herdeiro. E conforme a autora vai contando, a gente descobre que o Simon, ele era uma criança um pouquinho peculiar, porque ele tinha um problema com gagueira. E o pai dele achava que ele era um idiota por causa disso e acabou renegando o filho. Até fez com que parecia que a criança tinha morrido. O Simon cresce com essa rejeição e acaba que renega totalmente o pai e decide que ele não vai se casar nunca para não ter um herdeiro e consequentemente seguir com um ducado que seria dele. Daí depois a gente conhece a Daphne Bridgerton. E a gente descobre que nessa sociedade ela não é considerada super bonita, mas ela é considerada querida, amada, mas os homens não querem, como é que eu vou dizer, casar com ela. Porque apesar dela ser muito querida, eles acabam vendo ela como uma amiga e não como alguém que eles querem casar. A Daphne, apesar de ser querida, amável e tudo mais, ela é de muita personalidade e ela é muito irônica. E isso é muito legal. A gente vê durante o livro, porque eu dei muitas risadas durante a história. O que acontece é que a Daphne e o Simon acabam se encontrando e eles decidem ter um acordo que eu acho que eu não vou contar porque eu acho que perde um pouquinho da graça. Mas eles acabam fazendo um acordo, mas as coisas não saem ali muito como planejado, né? Como eu já falei, o livro ele me surpreendeu. Não pela história em si, porque eu não achei assim a história, como eu vou dizer, surpreendente. Porque muitas das coisas que aconteceram aqui eu já sabia, né? A gente meio que guess o que vai acontecer aqui. Mas o que me surpreendeu foi a parte erótica da história, que eu não esperava. Sei lá, eu acho que eu nunca ouvi alguém falar sobre isso. Eu nunca prestei atenção nisso. Mas tem sim umas partes bem eróticas. Tem cena de sexo, uma coisa assim que eu fiquei tipo... Porém, essa parte do surpreender, mesmo assim eu acabei gostando da história. Não foi uma surpresa ruim, até acabou sendo assim uma surpresa boa. Os personagens também eu acabei gostando, gostei bastante da Daphne, porque ela é muito à frente do tempo. Eu acabei gostando do Simon também, apesar de algumas atitudes dele, sabe? Mesmo assim eu entendia porque o livro é ambientado mais ou menos em 1800 e alguma coisa, então algumas atitudes do personagem eu acabei entendendo, né? Não gosto, mas a gente entende. Eu gostei muito da forma como a Julia Quinn, a Julia, acabam ambientando a história nessa época e como realmente várias coisas são plausíveis. Não é alguém que só colocou a história naquela época e muda totalmente o período e os costumes das pessoas. Eu li o livro super rápido e eu quero muito ler os outros livros da série, só que eu só tenho o 6º e 7º livro. Eu quero continuar na ordem certinha, então quando tiver o 2º eu vou continuar a história. Daí, o 2º livro que eu terminei no mês de fevereiro foi De Repente Acontece, da Suzanne Collins. Não, da Suzanne Colasanti. Eu tava procurando um livro que fosse super levinho, porque eu estava lendo Madame Bovary, e Madame Bovary tava me dando uma gastura, um negócio. E aí eu quis um livro rapidinho e realmente foi super rápido. O livro conta a história da Sarah. A Sarah, ela é uma menina que ela é super estudiosa, ela quer entrar pra faculdade, ela tem as melhores notas, e agora alguém tá fazendo barulho. Ela é super determinada, ela sabe o que ela quer, só que é mais ou menos, né? Porque ela está esperando a ligação de um menino
que prometeu ligar pra ela no final das aulas e as férias estão acabando e ele não ligou. E por outro lado, a gente acaba conhecendo o Toby. O Toby é um menino que ele, sabe, ele não quer ir pra faculdade, ele não é muito empenhado na escola, nem nada do tipo. E ele toca numa banda e a verdade é que ele quer ser um artista, ele quer tocar em banda, ele quer criar a própria música dele. Só que é óbvio que o Toby gosta da Sarah, só que a Sarah obviamente não gosta do Toby, nem nota muito ele. Conhece ele, mas nada demais. E aí é aí que a história gira, porque o Toby começa a criar uns planinhos assim pra tentar conquistar a Sarah. É um livro super curtinho, super bonitinho, não tem nada demais, assim, mas é uma leitura muito gostosinha. O jeito que a autora criou o romance dos dois foi muito bonitinho. A forma como a Sarah foi descobrindo os sentimentos do Toby foi bem, assim, legal. Tinha muitas partes bem divertidas na história. E é um ambiente bem adolescente, assim. Então, vários sentimentos que os personagens tinham são sentimentos adolescentes. O sonho, assim, sabe, da adolescência. E principalmente essa coisa de o que a gente vai fazer quando a gente terminar a escola, né? A gente entrar na faculdade, não vai entrar na faculdade, o que vai fazer da vida. E é um livro realmente bem fofinho. Daí, gente, minha felicidade do mês foi terminar Madame Bovary. Gente, pensa num livro que demorou. Eu não lembro exatamente quando é que eu comecei ele. Eu acredito que eu tenha começado bem no início de janeiro. Eu tinha muito interesse em terminar em janeiro, só que não aconteceu. Eu fui terminar no meio de fevereiro, quase ali pelo final de fevereiro. Como vocês vão ver aí, eu espero que dê pra ver, tem muitas anotações no livro, porque eu quero fazer resenha pra vocês, então eu anotei bastante coisa, bastante dúvidas, até falei com o pessoal num grupo de leitura sobre o livro, porque foi um livro tenso, gente, foi um livro tenso. Quando eu terminei a leitura, eu tava assim, com tanta raiva da história, da personagem principal, que eu não percebi muitas coisas. Mas depois, conversando com essas pessoas do grupo, conversando e analisando e repensando, eu acabei percebendo que realmente eu gostei da história. Não, eu não concordo com muitas atitudes da personagem. A personagem realmente me irritou, é uma coisa muito pessoal, não tem jeito, mas eu gostei muito da história e eu descobri algumas coisas do livro em si e do autor que eu entendi o porquê delas terem acontecido, porque é um livro realmente diferente, principalmente pela época em que ele foi escrito. Eu não vou falar da história e nem muito mais sobre ele, porque eu vou fazer, né, uma resenha separada dele. Então não tem muito porquê de eu falar, sabe, dele agora. Mas, gente, recomendo. Você vai por uma casa se irritar que nem eu? Sim, mas eu super recomendo a leitura. Daí, depois de estar muito feliz de ter terminado, ali na semaninha de carnaval, eu resolvi ler Alice's Adventures in Wonderland, do Lewis Carroll. E eu comecei realmente a ler ali naquela semana de feriado de carnaval. E eu esperava terminar, acabei não conseguindo terminar, terminei ali no primeiro ou segundo dia de março. Mas a maior parte da leitura eu consegui fazer no mês de fevereiro. Então, sabe, vou considerar fevereiro, né? Esse livro também vai ter resenha própria, porque ele é daquele desafio de 12 livros para ler em 2017, então eu vou fazer uma resenha só sobre ele e amor eterno por esse livro. Se por um acaso eu estiver sem foco ou posição diferente, é porque a câmera me cortou, né? Enfim, acontece. Eu comecei a ler o livro, eu consegui ver algumas coisas ali, identificar algumas coisas, mas conforme a história foi indo, o negócio ficou tão louco que eu não consegui entender mais nada. E realmente li como criança leria uma história de fantasia, sem tentar identificar, sabe, muita coisa. Mas é um livro bem interessante, gostei bastante. O inglês não é tão difícil, mas eu não considero ele básico, porque tem algumas partes de filosofia, assim, sabe? Então, não considero básico, mas na resenha dele eu vou falar melhor pra vocês. Os livros que eu estou em andamento são Antes de Dormir, que eu tô na página 168, por motivos de que, como eu já falei no vídeo anterior de janeiro,
Eu não tô, assim, sabe, muito interessada na história. Achei que ia ser uma coisa, acabou sendo outra. Não é que ele não seja de suspense, mas ele tem um pouquinho de drama ali. Eu dei uma folheada nas últimas páginas, sabe, aquela lidinha básica das últimas páginas, e acabei me interessando um pouquinho mais, mas mesmo assim, gente, sabe, não tá me chamando a atenção. Então eu tentando ler ele um pouquinho a cada dia, eu tô tentando ler como se fosse um capítulo, porque na verdade ele é dividido por dias. Apesar disso, é um livro que eu não tô muito preocupada em terminar agora, eu não tô me sentindo culpada de terminar. E o outro livro que eu comecei a ler também, naquele feriado de carnaval, li bastante, mas como o livro é grandinho, né, não consegui terminar. Eu espero conseguir terminar ele até metade de março. É Os Videntes, da Libba Bray. É uma autora que eu já queria ler, ó, anos-luz. E aí finalmente eu consegui ler o livro dessa autora. E é um livro bem interessante que eu tô gostando de verdade. Tá chamando muito a minha atenção. Simplesmente eu não consigo parar de ler ele, não consigo parar de pensar nele. Eu tô na página 404 e o livro tem mais de 550 páginas, então ainda vou demorar um pouquinho. Agora eu já tô na reta final dele, né? Apesar de que eu estou lendo bem rápido, porque eu quero saber o que vai acontecer. Mas vou ficar com depressão quando acabar. E foram esses livros que eu li e os que eu estou lendo. Eu espero no mês de março conseguir ler pelo menos o mesmo número de livros que eu gosto de tanto, mas eu não sei porque as aulas vão começar logo, então a gente não sabe, né? É bem provável que em questão de quantidades eu continue com o mesmo número, mas o que eu vou mostrar aqui pra vocês vai ser menor, porque as coisas que eu leio pra faculdade eu não mostro pra vocês, né? Vocês já sabem, é isso. Daí o book haul, que também não é muito grande, por isso que eu vou fazer nesse vídeo como eu fiz no outro, né? Então, o primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é outro da Julia Quinn, que é O Conde Enfeitiçado, que é o sexto livro dos Os Bridgertons. Eu comprei esse livro também naquela feira do livro que eu falei pra vocês no vídeo passado, de leituras, e eu fiquei muito feliz. Eu consegui achar ele por R$15, não foi super barato, porque eu sei que na internet tem mais barato, mas eu tava super afim de já começar a completar essa série, então eu acabei levando. Não achei que foi um preço super, hiper, mega caro, então eu acabei levando. E o segundo e último livro é Os Videntes, da Libba Bray, que eu achei ele meio lá perdido por R$10. Então assim, eu abracei ele e não soltei nunca mais. Porque eu já falei pra vocês que na feira do livro eu ia escolher um por um e depois ia voltar só pra pegar. E aí os livros não estavam mais. Quando eu vi esse eu resolvi pegar, não deixar pra depois, porque eu podia dar problema de novo, né? E esses daqui foram os livros que eu li, que eu estou lendo, e o book haul do mês de fevereiro. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de apertar em gostei, de se inscrever no canal, de compartilhar com os amiguinhos e deixar aqui nos comentários quais livros vocês leram no mês de fevereiro. E eu vejo vocês na... que dia? Segunda-feira. Tchau!